Foram os brancos. Eu não sei de onde eles apareceram aqui na Terra. Porque era um espaço enorme para caçar, pescar, fazer tudo o que é necessário para nós. Mas hoje em dia tem muitos brancos ao nosso redor. De onde eles vieram? Aqui sempre foi território do povo Chavante. Maraiwatised refere-se à terra. Maraiwatised refere-se também a qual é a nossa descendência. Antigamente, aqui tinha mais espaço para caçar, pescar, praticar a cultura. Não tinha branco aqui na região. O espaço era grande para nós. Mas depois, quando eu me tornei adulto, aí eu vi a chegada dos brancos invadindo a aldeia para matar os índios. E os brancos se aproximando, e nós recuando para dentro. Então, essa é a história que eu lembro muito. Genocídio é a palavra usada pelo Ministério Público Federal para descrever a história de expulsão do povo Chavante de Maraiwatised de seu território. É uma tentativa de genocídio, né? A gente percebe pela narrativa do grupo, pelo contexto histórico da época, que o objetivo do Estado brasileiro, dos empreendedores particulares que agiram junto com o Estado, o objetivo deles era dar cabo do grupo. Era que o grupo desaparecesse física e culturalmente, porque esse desaparecimento era exatamente o que permitiria que as terras fossem apropriadas para o empreendimento agropecuário que efetivamente foi instalado na região. Eles foram devastados psicologicamente. É um processo de genocídio, um processo de violência radical e extrema. Os primeiros contatos dos Chavantes com o branco foram na década de 1940, durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, na campanha Marcha para o Oeste, que tinha como objetivo pacificar os indígenas e povoar a região. Os brancos chegaram quando eu tinha na base de 15, 16 anos. Eles não trouxeram coisas boas para nós. Não tinha coisa assim que dava preocupação para a comunidade que morava aqui. Mas com a chegada dos brancos, houve morte. Em 1950, o governo de Mato Grosso cedeu à União as terras para a demarcação do território Chavante. Foi dado um prazo de 2 anos para o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que antecedeu a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para demarcar a área. Mas o próprio Estado, em seguida, alienou as terras e a área foi adquirida por Ariosto da Riva. O Ariosto da Riva estava atrás da terra demarcando. Vinha de avião, passava em cima da aldeia procurando por terra. Então daí começou. Logo outros vinham se aproximando das aldeias. Eles perambularam, caçavam nessa região. Nos chamados anos de chumbo, os governos brasileiro e do estado de Mato Grosso continuaram incentivando a ocupação, com um projeto expansionista impulsionado pela ditadura militar. No começo da década de 60, havia interesse de grandes grupos econômicos se instalarem ali, né? E com a instalação do regime militar no Brasil, esses grupos conseguiram que aquela comunidade fosse removida dali para dar origem a um grande empreendimento agropecuário, que era a agropecuária Suyamisu, que foi considerada na época
a maior fazenda do mundo, conta-se essa história, né? Uma fazenda que tinha quase 1 milhão de hectares, que foi instalada sob terras tradicionais chavantes. Ariosto da Riva se associou com a família Ometo para instalar na região a agropecuária Suiamiçu. O fazendeiro iniciou um processo de caça e opressão aos chavantes, com picadas na mata realizadas por poceiros armados. Os indígenas tentavam resistir, mas nesses confrontos, muitos foram mortos, incluindo crianças. E o espírito guerreiro desse povo começou a enfraquecer diante das armas de fogo e da opressão sofrida. Quando os brancos chegavam na aldeia, eles falavam: "Vocês devem sair daqui. Eu vim. Eu comprei a terra. Essa terra é minha. Ninguém pode permanecer, nem morar aqui. E nem praticar a cultura aqui dentro. Vocês devem sair daqui, abandonar essas terras. Fiquem longe da minha terra." Então eles aguentavam essa pressão que os brancos faziam naquela época, porque os velhos resistiam, mas quando invadiam a aldeia, matavam os índios. Eles aprenderam, por exemplo, que o bom era pegar primeiro as crianças, que são os mais indefesos, que você fica ali, e que isso desestrutura de maneira muito radical as aldeias. Então você tem muito relato de crianças sendo mortas de maneira da mais vil que você pode imaginar. Diante de tanta violência, os chavantes cederam a uma aliança com o inimigo. Ariosto da Riva propôs fundar uma nova aldeia próxima da sede da fazenda. Trabalharam recebendo apenas comida pelo serviço. Primeiro, essa comunidade foi empregada como mão de obra para a instalação desse empreendimento, para abertura de pistas de pouso, desmatamento de áreas onde iniciou a pecuária ali. Ali convivemos com os brancos. Trabalhávamos como escravo. Só davam banana, só davam comida e nunca levamos nada. Por aí que começou a dificuldade. Não tínhamos tempo para caçada, como antes do contato. O dia todo trabalhando. Não tínhamos o fim de semana também. Para nós, o trabalho era direto assim. O Ariosto da Riva me chamou para falar para a comunidade trabalhar. O primeiro trabalho que nós fizemos foi o campo de aviação na sede Suiá. Daí ele fez proposta de dar comida para quem estava trabalhando. Não dava dinheiro. Trabalhávamos sempre à toa para ele. Só oferecia comida para nós. Então, isso eu me lembro muito bem. Com essa invasão até nos amansaram, assim, nos usando para trabalhar. A presença dos chavantes passou a ser um incômodo para o fazendeiro e eles foram removidos pela primeira vez de seu território. Eles foram removidos para uma área dentro da própria propriedade Suiamiçu, uma área que era pantanosa, uma área que era alagável. A comunidade teria ficado cerca de 2 anos nessa área e com um índice muito alto de mortalidade, por conta das condições insalubres dessa região para onde eles foram levados. Aí 63, 64, foi tirado das sedes, fizeram 2 aldeias da sede, foi para perto da divisa do nosso parente Urubu Branco, né? Aí ficamos 1 ano e meio, onde que tem vazão, onde que tem brecha, o sol, não produz nada. Foi um grande sacrifício. Sabíamos a estratégia do branco. Primeiro, mandou sair daqui para um lugar que só tem varjão. Não há comida, não há caça, não há alimentação. Nós sofremos muito ali. E logo depois, voltamos para a sede Suiá. Mas os grandes fazendeiros aqui da região já se articulavam, mobilizando uma força-tarefa para nos expulsar para outra região. Então isso, até agora eu sinto, porque eles são grandes fazendeiros, aproveitaram muitas terras daqui. Em 1966, Ariosto da Riva fez a remoção forçada de 263 chavantes para a aldeia São Marcos, território de outro grupo da etnia, a centenas de quilômetros de distância do território originário.
no tempo da ditadura militar, que a gente sofreu muito. Aí não podia ficar para trás, que eles falavam que se alguém ficar era massacrado. A partir do momento em que aquela comunidade começou a ser um obstáculo para o avanço desse empreendimento, com o apoio do Serviço de Proteção ao Índio, do SPI e depois FUNAI, essa comunidade foi removida então da região de Marauatsede para a região da Missão Salesiana de São Marcos. Foram removidos em aviões da Força Aérea Brasileira, inclusive, com direito à foto dos índios entrando no avião, com requintes de crueldade, como, por exemplo, levar primeiro as crianças para que os mais velhos fossem compelidos a ir também, né? O fazendeiro cercou a pista de avião para ninguém fugir de lá. Então é isso. Aí todo mundo chorando, porque não tem como para escapar. Porque está cercando a pista de avião e o pessoal está começando a entrar, chorando. Ameaçaram. Num cinto de a máquina, revólver, num cinto. Isso quer dizer, ameaçando. Nós fomos para a região de São Marcos, bem depois da festa. Esta festa se chama Uaiá. É um ritual religioso dentro da cultura Chavante. Estávamos praticando a noite toda. Quando amanheceu, oferecemos presentes para os nossos padrinhos. Mas eles não levaram nada. E logo após a festa, o avião pousou. Então, nós não tomamos banho. Fomos retirados enquanto nosso corpo estava pintado de urubu. E fizemos marca dentro do avião de vermelho com a nossa pintura. Todo mundo tem que sair daqui para outra região. Então fomos levados para a missão de São Marcos. Os padres iriam nos receber. Mas essa situação, para mim, é muito lamentável, porque foi uma grande maldição. Com isso, houve muita morte. Foram introduzidos também dentro das missões, né, que existia lá em São Marcos, para onde eles foram, e que introduziam novos parâmetros, né, introduziu toda uma conduta nossa, né, com escola, com horários, não pode falar a língua, não pode se relacionar com aqueles próximos, e introdução de novas condutas, e novos divisão de trabalho. Então foi uma quebra total cultural. E depois que nós chegamos, e Salesiano colocou nós num internato. Então nós crescemos na freira, estudando. Eu chorei para eu não ficar perto da minha mãe. Assim mesmo, levou de mim para colégio. Então aqui vivíamos mais tranquilos, sadios, tínhamos mais espaço para alimentação, tinha mais espaço para práticas culturais. Mas lá foi diferente, o ambiente foi diferente. Não nos adaptamos facilmente, de permanecer na região onde nós fomos deixados. Ali, como símbolo do que acreditamos, teve a corrida de tora de Buriti, mas uma tora caiu na estrada e rachou. Assim, já mostrou que nós, que chegamos, vamos morrer à metade. Daí eu vi a minha família, a minha mulher, meus irmãos, todos doentes, morreram. Então eu vi e eu chorei. Eu chorava a noite toda, o dia todo. Não suportava em ver assim. A família toda morrendo, acabando. O único sobrevivente, hoje, sou eu. A gente percebe que em todos os relatos havia um olhar perdido no horizonte, um olhar com muita tristeza,
com muito a aparência mesmo de sofrimento presente ainda quando eles relatavam o que eles vivenciaram. 85 chavantes morreram nas primeiras semanas, vítimas de uma epidemia de sarampo. A gente sofre mesmo, antes passado, muita doença em São Marcos. Por isso, morreram muita gente. Isso me machuca. Quando eu me lembro dessa história, quando eu me lembro dos meus filhos que me acompanharam para a região de São Marcos. Então, esse erro eu nunca vou esquecer, que é dos padres, também do Ariosto da Vida. Não foi uma fatalidade. A epidemia já estava em curso quando a comunidade chegou naquele território. Havia medidas sanitárias que podiam ter sido tomadas de forma a evitar o extermínio de 1/3 do grupo. Então não foi uma fatalidade, né? Foi uma ação dolosa do Estado e que visava exatamente a isso, a desaparecer com aquele grupo, desaparecer fisicamente com o grupo. Quem sobreviveu assistiu a seus parentes serem jogados em covas coletivas, sem nenhum respeito a crenças, ritos e tradições da comunidade. Essa é uma lembrança que eu nunca vou esquecer. Ver os meus parentes, todos no mesmo buraco. Então, isso eu não esqueço antes de morrer. Vou lembrar sempre de ver a minha família, a minha mãe, pai, chorando por meus irmãos. Então, isso é muito doloroso para mim. A forma como os chavantes se enterravam, como os chavantes se levavam para o cemitério, isso ninguém praticou lá. É colocado dentro da carreta e levada e despejava em um buraco que eles cavaram. Um buraco grande para caber todo mundo. Eu nem sabia que eles foram levados com a carreta para o cemitério. Eu não tinha noção se eles morreram ou estavam vivos. Então isso até eu fico pensando. Por que morreu a metade do povo Maraiwatsed lá em São Marcos? Então eu penso que tem alguma coisa assim, o próprio indígena que fez feitiço para que o povo Maraiwatsed morressem todos. O Estado tinha dupla responsabilidade no caso. Ele, como ente estatal responsável pela vida dos cidadãos, ele deveria ter prestado socorro e duplamente deveria ter prestado socorro porque foi o próprio Estado que colocou os índios naquelas condições, né? Então houve uma ação dolosa de um lado, no sentido de remover o grupo do seu território tradicional e levá-lo para uma região onde ocorria uma epidemia de sarampo, e depois uma omissão, no sentido de, estando em curso aquela epidemia que dizimou 1/3 do grupo, não ter tomado medidas que minimizassem essas vidas, né, que se perderam. Depois de perderem suas terras, os chavantes de Maraiwatsed foram por várias vezes obrigados a mudar de lugar. A dispersão da comunidade de Maraiwatsed tornou-os extremamente vulneráveis e onde chegavam eram hostilizados por seus pares. De São Marcos, parte do grupo foi para Couto Magalhães, em seguida para o território de Areões e por fim seguiram para Pimentel Barbosa. A minha família saiu de São Marcos para Couto Magalhães. Ali juntamos com outros chavantes daquela região, mas houve um problema também com os chavantes de Couto Magalhães. Então decidimos sair de lá e ir para Areões. Decidimos ir para a terra de Areões, por motivo de política interna. Depois de um ano, fomos para Pimentel Barbosa. Então, cada ano, cada época, a gente vinha se aproximando com a Mãe Terra, sonhando em vir para cá de novo. E a gente ficou na década 80, Capinápolis, depois veio para reserva de Areões, na década 82. Depois viemos para a reserva Pimentel.
Esse grupo viveu uma permanente diáspora dentro dessas comunidades. Quando acontecia alguma coisa ruim naquela comunidade onde os índios chegaram, eles eram responsabilizados por esse algo ruim que aconteceu, em acusações de feitiçaria e tal. Quando saímos daqui para outras regiões, nos maltrataram, criticavam, fomos sempre desmoralizados por sermos descendentes de Marauete Sede. Temos sangue de bicho. Então essa desmoralização existia onde passamos em cada região. Muita gente falava mal de nós e queriam acabar conosco também. Mas como reconhecemos que o nosso grupo diminuiu muito com a chegada para São Marcos, aí decidimos, assim, resistir e mostrar raça, que temos coragem de nos defender e voltar de novo a crescer a nossa descendência. Os Chavantes de Marauete Sede foram expostos à violência excessiva, humilhações, privações de toda a ordem, perda de sua cultura, dos seus ritos. Ficaram 45 anos perambulando à espera de voltar para seu território, seu modo de vida. Um longo período tortuoso que marcou até mesmo as novas gerações, um processo chamado transgeracionalidade. Por exemplo, durante as conversas que eu fui tendo, muitos dos jovens tinham reações emocionais muito intensas durante isso. Não viveram, mas o fato dos seus pais terem vivido, o que seus pais passaram para ele, o que seus avós passaram para ele, faz com que eles tenham uma vida, carreguem um sofrimento muito forte, que vai se manifestar de outras maneiras, vai se expressar de maneiras distintas. Na época, em 92, esse território era propriedade de uma empresa italiana, da AGIP. Inclusive fizeram uma ampla mobilização na Itália, no sentido de denunciar a presença da empresa sobre um território que era indígena, né? Que era reivindicado como território indígena. E aí, durante a época 92, eles conseguiram um compromisso público da empresa de que a terra seria entregue à FUNAI para a demarcação da terra indígena Marauete Sede. E eu fui com meu irmão Damião, a ECO, para participar na ECO 92, no Rio de Janeiro. Ali, a AGIP Petróleo fez uma carta, assim, que iria devolver a terra para os indígenas. Mas isso não ocorreu. Em apenas um mês após a promessa, a terra foi leiloada com a orquestração de latifundiários e políticos da região e ocupada ilegalmente por poceiros e fazendeiros. O MPF tomou para si a responsabilidade, né, como é previsto pelo nosso ordenamento jurídico, de levar adiante esse processo de desintrusão, que gerou um trauma muito grande. Foi um processo muito conflituoso e que gerou injustiças para todo mundo. Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou um decreto homologando a demarcação da terra indígena Marauete Sede. Em 2000, a Justiça autorizou o retorno. Os poceiros recorreram. Entre novembro de 2003 e agosto de 2004, os Chavantes ficaram acampados à beira da BR-158, aguardando um desfecho. Há uma fotografia em que a gente tem uma ponte no meio, os poceiros de um lado, a comunidade do outro e a polícia no meio, evitando um confronto iminente entre os grupos. E geralmente pessoas armadas, gente com poder político, presença de deputados de todas as esferas, estadual, federal. Em agosto de 2004, o STF acatou por unanimidade um recurso do MPF para restabelecer o retorno dos Chavantes a Marauete Sede. Mas eles só puderam ocupar 1/4 da área e os poceiros continuavam no território.
foram confinados em menos de 10%, 11% da área total que eles poderiam ficar. Ficaram ali de 2004 até 2013, antes de se conseguirem a retirada de todos os poceiros, fazendeiros que estavam ali, né, que usufruíram da terra deles, né? E então é um povo que, tentando recuperar o que era seu, se manteve, né, na tentativa de não fomentar a agressividade, né? Pelo contrário, eles foram agredidos muitas vezes com incêndios nas suas terras. Em 2007, a Justiça determinou a saída dos poceiros. A sentença foi suspensa e só em 2010 foi reconhecido pela Justiça o direito dos chavantes às suas terras. O processo de desintrusão começou 2 anos depois. Havia toda uma infraestrutura urbana instalada, havia escola municipal, havia delegacia de polícia, havia uma rede elétrica, havia ruas calçadas. E devolver a terra para o povo chavante significava, em 2012, remover esse pequeno núcleo urbano dali. Então, foi um processo traumático para todo mundo, né? O processo de desintrusão só terminou em 2014. Havia pessoas que tinham título expedido pelo Estado de Mato Grosso. Então, essas pessoas perderam uma terra pela qual elas pagaram. Então, ao tempo que nós defendemos o direito do indígena e a gente reconhece o absurdo, a tragédia humana que foi praticada contra essa comunidade, a gente não pode ignorar que há uma responsabilidade tanto do Estado do Mato Grosso quanto da União nessa desorganização. Em 2016, o MPF entrou com uma ação civil pública contra a União, o Estado de Mato Grosso, a FUNAI e 13 herdeiros da fazenda Suiamiçu por violarem os direitos do povo chavante de Maraiuatsede durante a ditadura militar. Essa ação ela é mais abrangente. Ela visa não só a reparação moral, inclusive coletiva, daquela comunidade de pessoas que já morreram, que não tem como receber uma indenização em dinheiro, uma reparação que tem um aspecto histórico, de resgate da verdade, inclusive, mas visa também a reconstrução daquela área, a reconstrução ambiental, a reparação, o reflorestamento. Os indígenas de Maraiuatsede foram trazidos de volta e puderam reabitar aquele local, mas o local foi deixado praticamente 100% pasto. Todo o ambiente aqui mudou, só tem represa, não tem mais córrego, corrente, não tem mais caça, não tem mais fruta. Tudo o que é necessário para nossa sobrevivência foi extinto nas mãos dos brancos. Maraiuatsede está com 4 aldeias. Eles só tinham uma inicialmente, que era a própria Maraiuatsede, a sede, onde hoje tem alguma estrutura maior, um posto de saúde, uma escola. Mas por uma estratégia de ocupação também no seu território e de defesa desse território, eles criaram mais 3 aldeias e é natural do chavante. O chavante tem o costume de criar novas aldeias, eles não ficam sempre na mesma. O que mais me chamou a atenção no caso da terra indígena Chavante Maraiuatsede é a força da comunidade indígena na reivindicação pelo seu direito. Apesar do papel importante que o Ministério Público Federal desempenhou desde o ajuizamento da ação, no início dos anos 2000, até a conclusão da desintrusão em 2014, e é um exemplo muito bonito, né, de vitória da comunidade indígena na luta pelo seu próprio direito. Eles se reorganizaram. Né? Dentro dessa dificuldade toda, eles conseguiram se reorganizar e fizeram um feito muito emblemático, impressionante, que é a retomada do território de Maraiuatsede. Hoje eles estão lá e estão novamente fazendo vivendo em várias aldeias e conseguindo. Então, assim, eles não conseguiram se organizar
na medida que aquilo foi muito difícil, mas conseguiram sim. Na verdade, eles não conseguiram imediatamente, né? E lembrar que foi um processo de violência de anos, de várias maneiras. Então, eles, sim, eles mantiveram uma altivez e uma organização, uma capacidade de organização muito grande. Quando eu vejo crianças, eu fico muito feliz. Assim, em ver crianças brincando, que são da família. O único sobrevivente da minha família sou eu. Mas está se expandindo uma nova geração da minha família. Se contamos todas essa história assim direta para os mais jovens, eles conhecerão, se abraçarão com a causa, com o sofrimento que nós temos, para que eles tenham uma vida melhor aqui nesta terra. E não ouvir de outras pessoas que você é um invasor da minha terra. Ninguém vai falar isso para eles, que eles nascem, sempre foi a terra de Maranhão Lacerda desde ontem, hoje e sempre. Nunca vai acabar isso. Eu vejo meus netos brincando, crescendo. Então, isso foi muito bom para mim. Estar aqui de novo, como eu estava antes. Todo esse sacrifício que nós fizemos, desde o contato, genocídio, morte de pessoas, ameaças. Então, aqui eu não quero que haja. Aqui é a nossa terra. Eu quero paz aqui na nossa terra. Hoje estou em cima da nossa terra, territórios tradicionais de Maranhão. Então hoje, você está vendo que tem vento, estou bem respirado, não é como antes. Sofremos, triste, passando sede, morrendo criança, passando fome, culpando a terra dos outros. Então hoje estou ocupando a área, fiquei muito satisfeito e também estou agradecendo que me apoiou da minha luta, me acompanhou minha luta. Agradecendo. Eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, meu avô nasceu aqui. Então essa é a minha história, assim, de longo prazo. Então não podemos esquecer isso. Então era isso que eu queria falar para você.